As entidades de previdência privada ou previdência complementar são titulares da imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição da República? A resposta é depende. Nós precisamos separar o joio do trigo. As entidades de previdência complementar ou privada podem ser classificadas em entidades abertas e em entidades fechadas. As entidades abertas de previdência complementar são aquelas que comercializam planos de previdência com intuito lucrativo. As entidades de previdência complementar fechadas são aquelas que podem comercializar ou não planos de previdência privada. Então notem, as entidades abertas de previdência complementar não fazem jus à imunidade tributária, porque o intuito ele é lucrativo. Então as entidades abertas estão de fora da imunidade tributária. Já as entidades fechadas de previdência complementar, nós precisamos analisar aquelas que têm contribuição do beneficiário e aquelas que não têm contribuição do beneficiário. E notem, num plano de previdência complementar fechado, os destinatários do plano previdenciário é um grupo específico de pessoas, a exemplo da Previ do Banco do Brasil, que oferece um plano de previdência complementar privado para os empregados do Banco do Brasil. Existem duas possibilidades. O plano conta com contribuições do patrocinador, que é o empregador, e com contribuições do beneficiário, que é o empregado. Se o plano contar com contribuições do patrocinador e do empregado, não fará jus à imunidade tributária. Porém, se o plano de previdência complementar contar com contribuições apenas do patrocinador, que é o empregador, nessa hipótese, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que fará jus à imunidade tributária, porque na prática, essa entidade é reputada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal como entidade de assistência social sem fins lucrativos, já que oferece plano de previdência privada para os seus empregados sem a devida contrapartida. Entidades abertas de previdência social privada que comercializam planos de previdência não detêm imunidade, porque possuem finalidade lucrativa. Entidades fechadas de previdência social privada, fundos de pensão, só desfrutam da imunidade tributária sobre patrimônio, rendas e serviços na hipótese de não ser exigida a contribuição do beneficiário. Compreendendo melhor o tema. Então percebam. Letra A. Há entidade de previdência privada que, além da contribuição do patrocinador, que é o empregador, cobram também contribuição do beneficiário, que é o empregado. O exemplo é a Previ, que é a entidade de previdência privada do Banco do Brasil, conforme já disse. Letra B. Porém, há entidades de previdência privada que não cobram contribuição do beneficiário, do empregado, apenas do patrocinador, que é o empregador. O exemplo é a Conchel, que é uma sociedade de previdência privada, fundo de pensão dos empregados da Shell do Brasil. O STF estende a imunidade tributária apenas às entidades que não cobrem contribuição de seus beneficiários, por entender que, nesse caso, a entidade sem fins lucrativos qualifica-se como entidade de assistência social. Vide súmula 730 a seguir. A imunidade tributária conferida às instituições de assistência social sem fins lucrativos, pelo artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição, somente alcança as entidades fechadas de previdência social privada se não houver contribuição dos beneficiários. Sintetizando, o questionamento é: as entidades de previdência privada ou previdência complementar são titulares da imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição? Resposta: depende. Para as entidades abertas de previdência privada, não, a imunidade não as alcança, pelo simples fato de terem intuito lucrativo. Já para as entidades fechadas, é necessário verificar a situação. Na hipótese de o plano de previdência complementar previr
contribuição tanto do patrocinador quanto do beneficiário não fará jus à imunidade tributária. Exemplo, Previ. Entretanto, se o plano de previdência privada prevê contribuições só do patrocinador, o Supremo Tribunal Federal entende que se trata de uma entidade de assistência social e que fará, portanto, jus à imunidade tributária. Imunidade tributária cultural. Artigo 150, inciso 6, a linha D, na tela. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 6. Instituir impostos sobre, a linha D, livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Essa espécie de imunidade tributária talvez seja uma das que mais suscitou debates na doutrina e na jurisprudência. Notem que, à luz do preceptivo constitucional, a imunidade cultural estava restrita aos suportes físicos em papel. Logo, a difusão da cultura, do conhecimento, da técnica, da arte em outros suportes, como por exemplo os livros eletrônicos, não estariam em uma interpretação literal alcançadas pela imunidade cultural. O Supremo Tribunal Federal já há algum tempo vem interpretando o dispositivo de forma teleológica, de modo que atualmente, inclusive em 2020, agora em abril, foi expedida uma súmula vinculante que nós veremos na sequência. O objeto de proteção da imunidade tributária cultural é o barateamento do acesso à cultura em geral, especialmente os seguintes direitos: manifestação do pensamento, artigo 5º, inciso 4, liberdade de atividade intelectual, artística, científica e da comunicação, artigo 5º, inciso 9, e acesso à informação, artigo 5º, inciso 14. O que você precisa ficar atento é que a imunidade cultural, diferentemente das imunidades que foram analisadas anteriormente, é uma imunidade objetiva. Na tela. A imunidade em tela é objetiva. Não recai impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Mas o sujeito livraria deve pagar imposto de renda pelos rendimentos que obtém com a venda dos livros, bem como o IPTU relativo ao imóvel de que é proprietária. Conforme mencionei para vocês no início da exposição sobre imunidade cultural, há diversos precedentes na jurisprudência do Supremo Tribunal sobre o tema. Vamos ver na tela. Não se admite qualquer possibilidade de aferimento do valor cultural das publicações, com o objetivo de conferir-lhes ou não imunidade. Trata-se de imunidade incondicionada. Assim, a Corte entendeu que a imunidade cultural alcança álbum de figurinhas. Percebam que é um precedente de 2004, relatado pela ministra Ellen Grace. Observem, meus caros, que álbum de figurinhas. A jurisprudência já admitiu, inclusive, a incidência da imunidade cultural em revistas pornográficas. Então notem que a interpretação da imunidade cultural é a mais ampla possível. Por configurarem veículo de transmissão de cultura simplificado, as apostilas também estão protegidas pela imunidade. Sabem aquelas apostilas em PDF que vocês adquirem dos cursos preparatórios para OAB e concursos públicos? Pois então, essas apostilas, na compreensão do Supremo Tribunal Federal, também são imunes de qualquer imposto. Encartes com exclusiva finalidade comercial, mesmo que inseridos dentro de jornais, não estão protegidos pela imunidade. Se a publicidade estiver no corpo da própria publicação, sendo dela inseparável, não haverá o afastamento da imunidade. Vamos compreender o precedente. Imagine que este aqui seja o jornal, imagine que este aqui seja o encarte. O que o Supremo Tribunal Federal entendeu? Este é o jornal, tem imunidade. O encarte, que é publicitário, não tem imunidade, porque não é meio difusor da cultura. A questão é,
esse encarte inserido dentro do jornal passaria a ser imune do imposto? O Supremo Tribunal Federal entendeu que não. Se for possível destacar o encarte do jornal ou do livro, não há que se falar em imunidade desses encartes com exclusiva finalidade comercial. Agora, vamos imaginar que não seja o caso de um encarte com exclusiva finalidade comercial e a publicidade constasse do próprio texto do livro. Imagine que aqui, nessa página aqui, a metade estivesse destinada a uma publicidade. Haveria, neste caso específico, imunidade? O Supremo Tribunal Federal entende que sim. Então, muito cuidado em relação a esse detalhe. Se a imunidade estiver no corpo da publicação, sendo dela inseparável, a imunidade não será afastada. Todavia, se for possível destacar o encarte com finalidade exclusivamente comercial do livro, jornal ou periódico, não há que se falar em imunidade dessa parte que foi encartada, ok? Eu vou repetir o slide para que você sintetize e memorize a diferença. Na tela. Encartes com exclusiva finalidade comercial, mesmo que inseridos dentro de jornais, não estão protegidos pela imunidade. Se a publicidade estiver no corpo da própria publicação, sendo dela inseparável, não haverá o afastamento da imunidade. E o Supremo Tribunal Federal entende, desde a década de 90, que as listas telefônicas também são imunes. Na tela. Listas telefônicas, ainda que veiculem anúncios de publicidade, mantêm a imunidade tributária cultural. O STF entende que a inserção visa a divulgação das informações necessárias ao serviço público a custo zero para os assinantes. Então perceba que é um precedente aí de abril de 1998. É bem verdade que hoje é uma raridade alguém usar lista telefônica, mas o precedente se mantém e ainda é objeto de questionamento em provas de OAB e concurso público. Papéis e filmes fotográficos são alcançados pela regra imunizante, porém, a imunidade não alcança a tinta para jornal. É um precedente, no mínimo, curioso. Vejam o nível de detalhe que o Supremo Tribunal Federal teve que decidir. O papel e o filme fotográfico têm imunidade. A tinta para veicular a notícia não tem imunidade. Qual é a lógica desse precedente? Sinceramente, eu não sei explicar, mas é cobrado dessa forma em provas de concurso público e de OAB. É no nível do detalhe. O livro eletrônico, o e-book e o audiolivro, o audiobook, são também alcançados pela regra da imunidade tributária cultural. A imunidade alcança os componentes eletrônicos exclusivamente destinados a integrar unidade didática com fascículos. Então, por exemplo, você adquire um curso em fascículos, que é aquele curso em que as obras são divididas em números, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinta unidade. E com esses fascículos vem um CD-ROM, vem um DVD. O CD-ROM e o DVD que integra esse curso são alcançados pela imunidade tributária cultural. A imunidade alcança os aparelhos leitores de livros eletrônicos, confeccionados exclusivamente para esse fim. O fato de tais equipamentos disponibilizarem dicionários, marcadores, escolha do tipo e tamanho da fonte, etc., não afasta a imunidade. Porém, a imunidade não alcança aparelhos multifuncionais, tablets, smartphones e laptops. Quanto ao tema, tranquilo. Se o suporte eletrônico tem como objetivo tão somente de viabilizar a leitura e as anotações do que consta do livro eletrônico, vai ser alcançado pela imunidade. O que não se admite é que aparelhos eletrônicos multifuncionais, a exemplo dos laptops, smartphones e tablets, não serão alcançados pela imunidade. E neste ano, em 2020, o Supremo Tribunal Federal editou a súmula vinculante 57, na tela. A imunidade tributária constante do artigo 150, inciso 6, a linha D da Constituição, aplica-se à importação e comercialização no mercado interno do livro eletrônico e dos suportes exclusivamente utilizados para fixá-los como leitores de livros eletrônicos,
ainda que possuam funcionalidade acessórias. Foi aprovada na sessão de 16 de abril de 2020. Então fiquem atentos que é uma súmula bem recente, não tem nem um mês, né? Eu gravo essa aula no dia 4 de maio de 2020. Então notem, não tem nem um mês que a súmula foi publicada. E se o tema chegou a ser objeto de uma súmula vinculante, é porque havia muita controvérsia doutrinária e jurisprudencial. Por ora, está pacificado. Livros eletrônicos e os suportes utilizados exclusivamente para fixá-los são imunes, são detentores da imunidade cultural, conforme súmula vinculante número 57. A imunidade cultural não impede a incidência do ISS sobre os serviços de composição gráfica voltada para a impressão de livros, jornais e periódicos. Então, muita atenção. O livro, o jornal, o periódico são detentores da imunidade cultural, imunidade objetiva. Ocorre que, para a feitura de um livro, de um jornal, de uma revista, de um periódico, é necessário contratar, por vezes, serviço de composição gráfica, desenho, gráficos, esquemas, etc. Esse serviço de composição gráfica é prestado por alguém que tem essa habilidade, que vai cobrar, evidentemente, um preço pelo serviço prestado. Não há imunidade em relação a esse serviço. Haverá normalmente a incidência do ISS conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E no próximo bloco, nós vamos falar sobre a imunidade tributária da música nacional. Até lá!